O vídeo de hoje será uma homenagem para o fim da obra de Naruto, a tudo que esse anime nos trouxe de bom nesses longos anos. Esse vídeo foi feito por um dos parceiros do canal, e vou deixar o link para vocês conhecerem mais do trabalho dele, que por sinal é muito bom. E deixo aberto aqui para vocês o espaço nos comentários, para vocês comentar com a gente o que o anime mudou na sua vida, e os principais motivos desse anime deixar saudade. Compartilhe comigo e com os demais fãs da obra, tudo o que vocês sentem com o final desse incrível anime. Então bora acompanhar nossa singela homenagem. Dia 21 de setembro de 1999, 16 anos atrás, no milênio passado, e um ano antes de mais um provável fim do mundo, um monstro atacou o Japão, e o que poderia ser uma tragédia, tornaria-se pouco tempo depois o maior sucesso dos últimos tempos nos quadrinhos da pequena ilha nipônica. Nasceu Naruto, o ninja favorito do mundo até os dias atuais. Ao longo de sua carreira, o título acumulou vários recordes. É o anime mais lucrativo da TV Tóquio, superando até Pokémon. Conta com 140 milhões de cópias vendidas somente no Japão e na França. Dados de 2013 falam em 13 milhões de exemplares vendidos. No mesmo ano, a revista License Global o nomeou como 140ª marca com mais licenças no mundo pela Viz Media. Somente até 2008, 90 países já tinham direitos de exibição da série de TV e 23 do mangá, não é para qualquer um. Por muito tempo, o título esteve no topo da Shonen Jump semanal como o mais vendido, mas após seu volume 31 é que começou a distribuir mais de 1 milhão de cópias e entrou em definitivo para a pequena lista dos que conseguiram esse feito. O anime, produzido pelo estúdio Pierrot, conquistou os 4 cantos do globo, sendo exibido em mais de 100 países, fato que fez o mangá ir de norte a sul do planeta. No entanto, como popularidade não mensura qualidade, é importante falar da obra em si. Em Naruto, somos apresentados ao costumeiro universo ninja tão admirado e abordado em obras japonesas. Conhecemos, logo de cara, nosso protagonista e ninja hiperativo número 1 de Konoha, a Vila da Folha. Naruto Uzumaki é um garoto que tem um sonho, se tornar Hokage. Problemático, usa todas as ferramentas ao seu alcance para chamar a atenção de seus superiores e mostrar o quão incrível ele é. Além de causar problemas, ele adora lamen, e isso é uma informação importante. Entretanto, na verdade, é só um garoto atrapalhado que reprovou 2 vezes na tentativa de se tornar um ninja. Além disso, Naruto é odiado por imensa parte da vila por ser o recipiente do monstro que quase destruiu o vilarejo anos atrás. Isso torna um tanto solitário. E essa solidão o aproxima de seu melhor amigo e rival. Sasuke Uchiha é apresentado inicialmente como um popular garoto sombrio. A princípio, ele é o tipo de cara que você realmente odiaria de ter por perto. Contudo, ao passar do tempo, torna-se um dos personagens mais interessantes e importantes da história. Assim como Naruto, Uchiha não tem paz, mas sua forma de lidar com isso foi totalmente oposta ao do colega e concorrente de time, ódio e vingança. Entre os dois está Sakura Haruno, a Kunoichi da equipe. Nos capítulos iniciais, Sakura demonstra ser apenas interessada em Sasuke e pouco de sua história é realmente explorada. Os pontos em destaque dela são sua inteligência e senso de responsabilidade com a equipe, que acabou sendo essencial em alguns pontos da primeira fase do enredo. Pode-se dizer que de primeiro momento ela é a componente feminina na mistura típica de um mangá para garotos. Ainda se destacam outros personagens importantes para o enredo, como Kakashi Hatake, que apesar de ser um professor preguiçoso, é também um Jonin habilidoso, portador de um passado um tanto perturbador que apenas com o aprofundamento da história começamos a entender melhor. Toda a história é conduzida nas mãos de Masashi Kishimoto, que, de fininho e contra a vontade, apresentou uma forma diferente de ver o mundo ninja. Desenvolveu uma receita única, que fez de sua criação uma das mais importantes obras do gênero da história. E aqui pego o gancho para falar de alguns pontos incisivos no sucesso de Naruto e na beleza de seu enredo. Apesar de termos um mundo em guerra, sombrio e cheio de ódio, encontramos personagens inteiramente humanos, por assim dizer.
Muitas vezes vemos os ninjas mais velhos dando lição de moral sobre o que é ser um shinobi de verdade, e poucas vezes essas lições trazem humanidade. Entretanto, não são raros os momentos que vemos um ou outro chorando, se arrependendo de alguma coisa e voltando atrás de decisões, coisas que acontecem até com os vilões mais frios. Talvez essa seja a característica que mais aproximou Naruto de seus leitores, a contradição. Engraçado que esse também é o ponto em que Naruto é mais criticado, principalmente pelas atitudes de Sasuke Uchiha. No entanto, isso é o que aproxima o universo de Kishimoto do nosso. Nós mudamos de opinião sobre as coisas, temos arrependimentos e fraquezas, os ninjas também. Claro que existem as chamadas pontas soltas, que acabam se resolvendo de um jeito tão simplista que receberam um carinhoso apelido de Kishimoto no Jutsu. Mas eu sou do time que defende que tudo o que aconteceu estava nos planos dele desde o início e, se analisados com cuidado, os capítulos iniciais e finais provam isso. A verdade é que é quase impossível um enredo tão detalhado e que se segue há tantos anos não deixar passar algo. Mas enfim, por que Naruto deixará saudades? É normal que depois de anos acompanhando alguma coisa, ela se torne especial para você, mesmo que seja algo banal aos olhos de muitas pessoas. Singularmente, ela tem um valor, e é assim com Naruto. Eu sentirei falta, principalmente da fase clássica. O clima entre o time 7 passava uma sensação de uma aventura que eu nunca vivi, mas sempre tive a vontade de enfrentar. Um clima de companheirismo mútuo e de dedicação grupal que pouco se vê hoje em dia. A rivalidade de Sasuke e Naruto era como aquele amigo que disputa a melhor nota com você na pré-escola, ou qualquer outro rival que não conseguia odiar. Tudo isso realmente trazia-me um clima nostálgico e familiar. Lamento não acompanhar mais as batalhas sentimentalistas que até então não costumava ver com frequência em outros títulos do mesmo segmento. Quem há de esquecer-se da luta na Ponte Naruto, os primeiros inimigos de nosso grupo de ninja? A força de vontade do Haku em servir seu salvador, a ganância de um homem. Eu nunca tinha visto algo tão intenso. Tanta força sentimental e dramática foi a chave para tornar-me de fato um fã da história. E essa sensação continuou. A batalha contra Orochimaru, onde somos apresentados a um dos vilões mais completos e bem bolados de todo o enredo. O exame Chunin está repleto de momentos inesquecíveis, pois é a partir dessa fase que Naruto realmente começa. Uma série de acontecimentos repentinos implode finalmente na Batalha do Vale do Fim. E pergunto de novo, quem há de se esquecer da Batalha do Vale do Fim? Talvez esse seja o evento mais importante de toda a história do mangá Naruto. A partir dali, a narrativa se modificou. Os personagens amadureceram abruptamente, alguns mais que os outros, e passamos a acompanhar de perto a evolução dos times principais. A fase Shippuden, apenas no anime é chamada assim, deixará saudade pela evolução dos conflitos e os novos personagens apresentados. É aqui que finalmente conhecemos o grupo terrorista denominado Akatsuki, onde estão inclusos personagens muito importantes para a história principal, como Itachi Uchiha, irmão do Sasuke, que assassinou toda a família, deixando o peso restante desse ato para o mais novo. O acerto de contas acontece durante essa fase, marcando assim uma das batalhas mais épicas de toda a série. Além de tudo isso, Naruto deixará saudades porque poucas vezes um título conseguiu unir tantas pessoas em torno de si. Ele foi o primeiro a abocanhar tanta popularidade em plena era digital, acumulando recordes e mais recordes de downloads ilegais. Raros são os animes que conseguiram render discussões acaloradas e sacrifícios para acompanhar de alguma forma. Quantos converteram tantos fãs em inúmeros depreciadores? Naruto tem seu legado, e cegos são os que negam isto. Para os amantes, um título incomparável. Para os demais, um que merece respeito. E de uma forma ou de outra, valeu a pena. Datebayo. E é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pra quem tá estranhando essa voz, eu sou o Matheus, dono do canal Cappuccino, onde eu posto muitos vídeos como esse, tratando de temas como anime, mangá, música, games e muito mais com bastante humor. Eu recebi essa oportunidade de poder divulgar meu canal aqui com vocês. Então se você gostou do vídeo, dá uma conferida lá que eu garanto que vocês vão curtir mais ainda. Muito obrigado pela atenção de vocês e muito obrigado ao canal Top 10. Até mais, vejo vocês lá, fui! E vamos para os salves do vídeo de hoje. O primeiro salve vai para Kushina Uzumaki.
O segundo salve vai para o Draco Nerd. E o terceiro salve vai para o João Lucas. E é isso daí. Espero vocês no próximo vídeo. Tamo junto.